Dando sequência aí, a gente falou sobre o uso do like, né? Como trabalhar com like. Agora a gente vai falar sobre agrupamento e ordenação de dados. Então vamos falar sobre o nosso Group By, que em conjunto, né, com o Group By, a gente vai poder trazer operações matemáticas como fazer soma, fazer média, fazer contagem de dados e também fazer utilização de menor valor, maior valor. Quero saber qual é o maior valor que eu tenho no meu banco, qual foi a minha maior venda, né, unitária. Então, qual é o meu produto mais caro que eu tenho no meu banco. Então, eu posso trazer valores mínimos, valores máximos, contagens e, como eu disse, essa informação ela vai ser parte do agrupamento dos dados. E na parte da ordenação, para que eu possa organizar a informação trazida, mas dentro da minha necessidade, né? Então, eu quero trazer um relatório de vendas, por exemplo. Seria interessante que essas vendas já viessem organizadas por data, ou que já viessem organizadas por filial, ou que já viessem organizadas pelo produto. Então, eu posso mudar o critério de organização para trazer a informação mais apropriada para o trabalho que eu quero fazer com aqueles dados que estão sendo buscados. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre Order By e Group By. Então, vou tirar aqui a cláusula where por enquanto. Vou fazer o select total aqui, ó. A gente trouxe 19 mil registros. Aí vamos nos atentar que nesse momento ele está organizando aqui pelo ID, que é a chave primária, né, o primeiro IN, então ele está organizando pelo ID. Mas repara que o nome está tudo bagunçado, as datas estão todas bagunçadas. Do mais antigo para o mais novo. Vou colocar aqui, ó, Order By Modified Date. Então, eu estou dizendo, né, que eu quero organizar os dados pela data de modificação. Quando eu colocar aqui o Modified Date, ele vai fazer a organização padrão, que é a organização crescente, ou seja, ele vai organizar do mais antigo, ó, minha data mais antiga, 23/6/2006, para o mais novo. Então, a gente tem essa organização do menor para o maior, do mais novo, do mais antigo para o mais novo. Se eu quiser fazer a inversão dessa ordem, eu vou botar o dash, que é a abreviação de descending, né? Descendente. E aí ele vai me trazer, no caso de uma organização por data, da data mais nova para mais antiga. Então, executei aqui a minha data mais nova, 15/4/2015, e a minha data mais antiga, lá no final, 23/6/2006. Então, eu fiz uma organização aqui me baseando pela data. Quer dizer, se eu quero fazer uma seleção aqui, quero saber qual dia que foi vendido tal produto, qual dia que o fulano fez tal entrega. Então, a gente tem essa organização por data. E eu posso fazer qualquer campo aqui, pode ser usado como critério de organização. Então, por exemplo, vou organizar pelo first name, para que agora ele trouxe a organização pelo nome. Então, foi organizando aqui os nomes tudo certinho, né? E aí a mesma coisa, de A para Z, se eu colocar o dash, ele vai dizer para A. E eu posso fazer a combinação de campos na organização. Então, por exemplo, eu vou organizar pelo first name e pelo last name. Isso aqui quer dizer o quê? Ele vai organizar primeiro pelo primeiro nome. Se houverem nomes iguais aqui, ele passa a classificação para o segundo campo, que foi, nesse caso, o last name. Então, se eu observar aqui o Aaron, que vieram bastantes aqui, né? Repara que tem, ó, o Adams primeiro, o Alexander, tá vendo? Então ele passou, a partir do momento que a informação se repetiu no primeiro campo, ele passou a organizar esse bloco, os nomes aparecem repetidos, ele passa a organizar pelo segundo campo. Então repara que o segundo campo, ó, ele trouxe o last name todo organizado. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, last name dash, quer dizer, eu vou fazer a inversão da organização apenas no last name. Então, ele trouxe, ó, o primeiro nome, todo organizado direitinho, e o segundo nome, a partir do momento que teve repetição, organizado de Z para A. E assim, eu posso colocar quantos campos eu precisar para fazer a ordenação dos dados. Então, quer dizer, esse primeiro conceito de ordenação, ele já nos dá uma ideia de agrupamento, né? Então, estou agrupando todo mundo que tem o mesmo primeiro nome, estou agrupando todo mundo que tem o mesmo segundo nome, só que isso não é um agrupamento de fato, aqui é simplesmente uma ordenação de dados. Quando eu falo do conceito de agrupamento, seria o quê? Eu eliminar repetições da minha tabela e fazer com que, havendo informações idênticas
na minha tabela, eu não traga todas as informações, eu traga apenas o primeiro registro. Então, quer dizer, se eu fizer um agrupamento aqui por um determinado campo e aparecer 2 vezes o mesmo registro, ele vai fazer juntar esses 2 registros e mostrar uma vez só. Aí sim eu passo a ter o conceito de agrupamento. Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Olha lá, olha só, olha só, olha só. Olha só, e olha só. Por exemplo, do Business Entity ID. Então, estou fazendo aqui, ó. Eu quero agrupar pelo Person Type, contando, né, em cada Person Type a quantidade de registros que existe. E aí, no agrupamento, eu vou adicionar o campo Person Type. E aqui, o campo que eu usei aqui na minha consulta, ele precisa estar na query, aqui no resultado da query, para que eu possa colocar ele no order by. Então, se eu tentasse executar isso aqui agora, ia dar erro, porque tanto first name quanto last name não estão sendo exibidos aqui na minha consulta. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer um order by pelo count business entity ID. Eu vou botar um dash aqui porque eu quero que a maior contagem apareça no topo. Vou executar, então tá lá. Eu tenho 18.484 com person type in, e depois ele foi trazendo os menores. Um outro grupo aqui, o SC 753, o GC 289 e assim por diante. Então o Group By, ele vai me dar uma informação um pouco mais tratada, né? Um pouco mais elaborada. Quando eu for fazer uso do Group By, eu tenho que ter uma necessidade mais específica, né? Para fazer essa consulta. Eu não posso fazer um Group By com qualquer campo, tem que analisar melhor, né, quais são os cenários onde eu vou fazer agrupamento de dados. E se eu precisar trazer mais de uma informação, cada uma dessas informações tem que estar também na questão do grupo aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer uma primeira organização pelo person type e um segundo grupo pelo first name. E aí eu vou acrescentar aqui o first name no meu critério de grupo. Então tá lá, ó. Repara que ele trouxe aqui um primeiro grupo, ó, o in, né, beleza. Aí depois, gente, abençoa, ó. Aí depois ele passa a trazer, ó, MSC, e aí veja como eu tive aqui, né, 2 chaves de grupo. A partir do momento que eu tenho o in, né, beleza, ele já juntou aqui, já fez um agrupamento, mas eu tenho valores diferentes aqui no first name, então significa que para mim aqui, que ele vai passar a considerar essa combinação, ó, Peterine no grupo in tem 97 registros. Marcos no grupo I também tem 97 registros. Se eu pegar um tipo diferente aqui, ó, tem o Michael em 2 grupos diferentes. Ó, o Michael com SC e o Michael com EN. Então, a informação se repetiu porque a combinação aqui, ó, não era idêntica. Quer dizer, eu tenho várias pessoas no grupo SC e tenho o Michael várias vezes, mas a combinação Michael com person type SC, ela aconteceu 11 vezes. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, quantos produtos, né, foram vendidos por cada vendedor. Então, o Paulo vendeu 5 televisões, o João vendeu 3 geladeiras. Então, como é que eu conseguiria fazer essa análise de dados? Terceiro campo aqui, que seria o meu campo estatístico, eu faria uma contagem quantos IDs, né, tiveram naquela informação. Então aqui foi um primeiro caso onde a gente utiliza o count, mas eu posso utilizar um first, assim como eu posso utilizar um min, que seria um mínimo, né, um max, min, e também eu poderia fazer soma, eu poderia fazer média. Claro, para eu fazer uma soma, uma média, obviamente teria que ter valores numéricos, né? Eu não conseguiria fazer uma soma com valores de texto. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar um max do last name, eu vou pegar aqui dentro de cada informação, então tá lá, eu vou pegar aqui, ó, essa combinação, né, person type com first name, e eu quero trazer o último, né, o sobrenome mais, vamos dizer assim, mais próximo do Z, né, que eu tiver. Vou executar, não é last name não? Não é last name. Bom, digitei alguma coisa errada que eu não consegui entender. Então, reparam, trouxe os registros separados em grupos, novamente, só que aí ele trouxe aqui, ó, só o valor mais próximo do Z, né, do last name. Então, a gente fica pensando, para que o Marcos fez essa consulta? Quero saber, por exemplo, qual foi o registro mais recente. Então, vou botar um last aqui, no Modified Data.
dei. O Scott aqui, ó, a Scott, o registro mais recente foi esse, né? O Alan foi esse. Então eu pude buscar aqui qual é a informação mais recente, ok? Bom, o loop by, ele ainda me permite fazer o uso de uma outra cláusula, que é o have. Eu vou voltar aqui para o count, né? Qual era mesmo o nome do campo? Business. Aí, vou voltar para esse cenário aqui do count e vou utilizar aqui a cláusula have. O have, como o nome já sugere, ele vai me fazer um pré-filtro dentro do meu grupo. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, onde existe uma contagem de registros menor que 10. Então, eu quero só trazer os grupos que tenham menos de 10 registros. Vou executar aqui, ó. Então, ele trouxe para mim registros sempre limitados a no máximo 10. Vou inverter. Eu quero só os grupos que tenham mais que 10 registros. Então, ele passou a trazer uma numeração maior. Eu quero trazer aqui um valor que esteja entre 10 e 20. Então, ele trouxe aqui agora só os registros que o grupo tenha entre 10 e 20 elementos. Então, quer dizer, eu quero fazer ali uma contagem, né, saber quem foi o vendedor que teve a maior venda, quem foi o vendedor que teve a menor venda, qual foi a filial que vendeu mais, qual foi a filial que vendeu menos. Eu posso fazer essa combinação, usar o max, usar o min, né, usar o sum para fazer soma. Então, eu posso utilizar aí todas essas operações, né, de estatísticas através do group by. E o having, caso eu queira fazer alguma limitação. Então, eu boto aqui um tipo de limitador, né? Uma cláusula de maior, menor, um range, e ele vai trazer o registro que atenda essa condição, ok? E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!